foi campeão mundial sub-20 com o Messi, inclusive. E campeão olímpico em Pequim em 2008, também com o Messi. Pequim, e naquele mundial de 2005 com a seleção sub-20, eliminou o Brasil na semifinal com o Fábio Santos, nosso companheiro aqui jogando pela seleção brasileira. Então o Ustari é um goleiro que já está aí há um tempo, né? A gente fala muito sobre o Dibu Martínez, mas o Ustari é um ótimo goleiro, foi campeão com o Messi. Vamos colocar no nosso bate-papo, na nossa resenha, na nossa análise, o Gustavo Zupac, ao vivo lá dos Estados Unidos, já aparece aqui no nosso telão. E eu já vou colocar num debate sobre o Rafael Veiga. Já vou começar o nosso bom dia para o Zupac, porque curioso não, é normal isso. Por exemplo, a Mari não gostou da entrada do Rafael Veiga. Daqui a pouco ela fala mais porque ela não gostou. O professor gostou. Eu também gostei, assim, longe daqueles jogos espetaculares, as melhores atuações do Veiga, e se for isso eu concordo com a Mari. Mas eu achei que ele entrou bem na dinâmica, tocando a bola, não entrou mal no jogo. E você, Zupac? Bom dia, amigo. Bem-vindo. Bom dia, Bel. Bom dia, companheiros. Um ótimo dia, o fã de esporte. Estava acompanhando atentamente as análises dos amigos, do professor, do Eugênio, da Mari sobre o jogo. Concordo em praticamente tudo que foi dito. Acho que quando a gente tem uma visão parecida e quando os técnicos falam algo que vão nessa linha, é que a gente viu direitinho, né? Só para situar, estou no belíssimo, inigualável e lindíssimo Central Park, aqui ao meu lado, né? Essas árvores aqui são do Central Park. Aqui, para esse meu lado direito, estão os prédios, inclusive um deles é o famoso Dakota, onde morava John Lennon e que, infelizmente, ele foi assassinado quando atravessava a rua aqui no Central Park, isso em 1980, né? No mês de dezembro. Então é um dos pontos icônicos aqui do Central Park, a homenagem, né? A mandala no chão aqui, cito Imagine, uma lindíssima homenagem ao John Lennon, e um dos pontos centrais, mais icônicos, mais turísticos de Nova York, ainda com movimentação muito mais local do que turista, porque são 9 horas da manhã, faz 17 graus, venta bastante, tá gelado, as lojas estão fechadas, os turistas não passaram, mas estamos nos visuais mais lindíssimos dessa encantadora cidade, que ontem acompanhou esse belíssimo jogo, infelizmente para o Palmeiras sem vitória, né, merecia, eu acho que isso é consenso. Sobre o Veiga, companheiros, eu tô mais do lado da Mari, assim, eu não gostei tanto da entrada do Rafael Veiga, não. Tecnicamente ele tem a qualidade para jogar, mas acho que em termos de dinâmica, de ritmo, né, de intensidade, que é algo, uma exigência tão grande, um DNA, um traço tão marcante desse Palmeiras do Abel, o Veiga tá num giro mais abaixo e acho que ele entrou até num giro um pouco mais abaixo nesse aspecto. Eu acho que ele se beneficiou, como disse o Eugênio, de um momento em que o Porto arriou, né? O Porto baixou muito o seu ritmo físico e aí o Palmeiras se impôs, e eu acho que nesse sentido o Veiga conseguiu jogar um pouco mais. Mas em termos de rotação, por exemplo, dos que entraram, o Alan entrou muito melhor do que ele, aliás, o Felipe Anderson, né, que saiu para o Alan entrar, muito disperso no jogo, né? Ele é um cara com boa qualidade técnica, mas participa muito pouco do jogo. O Alan entrou e rapidamente fez um lado direito mais eficiente, mais agudo do que o Felipe. Gostei do Flaco, né? Acho que o Flaco entrou ligeiro, entrou vivo, com fome de gol, e a cabeçada dele, se não pega no zagueiro, ela ia no gol, né? Mas o Veiga, propriamente dito, acho que não gostei muito. Acho que nesse momento, quando a gente discute as possíveis mudanças que o Abel pode fazer num time, com as opções que ele tem, curiosamente o Veiga é uma peça que a gente discute menos se agora ele deveria voltar a ser aquele titular que ele sempre foi. Acho que outros estão mais nessa discussão. O Maurício, o próprio Flaco, o próprio Alan, o Aníbal Moreno, o Evangelista, são jogadores que hoje têm brigado mais pela posição. Do Veiga, propriamente, eu não gostei tanto assim, amigos. Que maravilha para o técnico ter opções como Paulinho, Veiga, garotos do nível do Alan, enfim, o próprio Lucas Evangelista. Isso aí é o trabalho realmente do Palmeiras, dos seus dirigentes, da sua comissão técnica, que o Abel sempre pediu de ter 2 jogadores do mesmo nível ou de níveis semelhantes para ele poder mudar durante as partidas. Tá 2-2, até aqui tá empatado. Eu e o professor elogiamos, tá? O Zupac não gostou, a Mari não gostou. O Eugênio vai desempatar. Ou então ele vai falar, estou no muro, vai ficar tudo igual. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai falar, você gostou? Agora não vai fazer mesmo. Você achou que não deixou? Foi boa, produtiva a entrada do Veiga ou não ajudou, entrou mal? O que você achou? Dá uma intimidada aí, né, Eugênio? Abel, desculpa, mas assim, eu acho menos importante se o Veiga foi bem ou se o Veiga foi mal. Queria ficar no muro? Eu acho que ele, sinceramente, ele não comprometeu, mas também não brilhou. Ele entrou num contexto de jogo ali, tentou fazer o que era possível.
mas também com um pouco tempo da gente poder avaliar profundamente o que foi a atuação dele. Você prefere olhar mais o coletivo, é isso? Eu acho que o mais importante Então, ali diga lá. a coletividade, que o Palmeiras conseguiu fazer, e ele conseguiu fazer uma pressão organizada. Porque muitas vezes você vai só pro abafa, né? Joga todo mundo lá na área, lança a bola. O Palmeiras cruzou muito porque tinha colocado um centroavante que é bom de cabeçada, que é o Flaco Lopes. Então, naquela reta final, ele trabalhou muito, especialmente para querer cruzar. E aí você não tem muito aquele jogo por dentro ali, que de repente onde o Veiga poderia aparecer mais, né? Com uma finalização da entrada da área ou com uma tentativa de passe. Foi um jogo trabalhado naquela reta final para pressão da bola aérea e quase aconteceu na cabeçada do Murilo e naquela cabeçada já citada aí, né, pelo Zupac, do próprio Flaco Lopes, que o Marcano acaba salvando. Mas eu acho que o Veiga, esse jogador ou aquele especificamente, eles estão dentro de um contexto coletivo. Eu acho que não dá para a gente individualizar muito. Claro que aparece um pouco mais o Richard Rios. Vi elogios ontem da imprensa internacional, dizendo que vai ser muito rápido que o Richard Rios vai estar jogando no futebol europeu. Já era para ele ter ido ano passado, depois da Copa América, onde ele se destacou muito na seleção colombiana. Até tinha proposta, o Palmeiras segurou, é um jogador muito bom. O Aníbal Moreno teve uma boa atuação, mas quase entregou um gol para o Porto no primeiro tempo, num passe errado, ali pela direita, que